Consentir. Olá, pessoal, é sobre esse assunto que eu vou falar hoje, porque nem você e nem eu, em tempo algum, podemos consentir com coisas erradas. Se você e eu conseguirmos ver alguém praticando algo errado, não podemos consentir com isso em tempo algum. Porque se consentirmos, seremos tão errados quanto quem está cometendo o ato errado. Ou seja, nós vamos ser cúmplices dele. E isso é algo errado, que Deus não concorda e nem mesmo o Senhor Jesus aprova. Então, não podemos cometer esse erro mais. Não há justificativa que possa nos livrar desse erro, se ele estiver sendo feito deliberadamente por você e por mim. Ou mesmo que sejamos persuadidos ou enganados, ou seduzidos, ou levados a esse erro por sermos incautos, ingênuos e inocentes, mesmo assim, não existe justificativo para isso. Então, é preciso parar com esse erro agora. Porque consentir com algo errado não é certo. Nem para você, nem para mim em tempo algum. Em nossa consciência não deve existir esse peso. A nossa consciência não pode nos arguir sobre essa questão. Então, a nossa consciência tem que estar limpa referente a esse ato de consentir com coisas erradas. E para isso, é preciso se purificar desse erro agora. É preciso não praticar mais esse tipo de coisa. Então, cabe a você e a mim fazermos isso. Essa é a nossa responsabilidade. Então, cada pessoa agora tem que entender isso hoje, uma vez por todas. Porque, infelizmente, o que se dá para ver por aí, nas denominações, é muitas pessoas consentindo com coisas erradas. Por exemplo, elas estão consentindo com os templos construídos por mãos humanas. Estão consentindo com os dízimos de dinheiro. Estão consentindo com fábulas, invencionices, raciocínios falazes. Estão consentindo com a deturpação das escrituras. Estão consentindo com outro Jesus, com outro evangelho, com espíritos diferentes também. Estão consentindo com isso também. Então, existem muitas coisas que as pessoas estão consentindo de boa mente. E estão tolerando isso de boa mente também. É preciso que as pessoas caiam em si e caiam na real, de que isso é errado. E quando elas retornarem à sensatez, elas têm que se purificar desses erros, dos quais muitos hoje estão consentindo. Isso é algo totalmente errado. Em Cristo Jesus, nem a sua vida e nem a minha vida pode existir consentimento para coisas erradas. Senão, se isso acontecer, daqui a pouco vamos estar consentindo com os pecados, com as abominações, com as iniquidades, com as impiedades que existem por aí. Onde é que isso vai parar? Quais serão os maus resultados se continuarmos consentindo com essas coisas? São os piores possíveis. É verdade, sem dúvida alguma. Então, é preciso que isso possa acabar. É preciso fazer isso morrer, sepultar de forma definitiva. Então, é isso que devemos entender. Porque ninguém pode consentir com coisas erradas e dizer
que está certo. Não inverta o valor, como muitos já fizeram por aí. Aceitam numa boa, dizem amém, aleluia, glória a Deus, e continuam participando disso, dessa sujeira, dessa imundícia, e acha que está certo. Acha que está fazendo certo. E fica nessa empáfia, não querendo dar ouvidos à verdade. Mesmo que a verdade seja verdade, eles se tornaram muito mal acostumados por estarem consentindo com coisas erradas, que fizeram dessas coisas erradas algo certo, inverteram tudo. A mente deturpada deles inverteu tudo. Isso é que está errado hoje. E se isso está errado, a culpa é de quem está consentindo com isso. Pode ser você ou pode ser eu. Enfim, então, nós devemos nos acautelar dessa questão, se prevenir, se resguardar, não deixar que esses consentimentos nos dominem ao ponto de se recusarmos a dar ouvidos à verdade. Isso é um erro que não pode ser cometido mais. Então, eu vou ler aqui agora um texto que está no Salmo, está no livro dos Salmos, Salmo 50, versículo 18. Está escrito assim, ó: quando vês o ladrão, consentes com ele? Esse é o procedimento correto? Consentir com o ladrão que está roubando ou furtando alguém? Tem cabimento a gente consentir com isso? Não. Não mesmo. E é isso que precisamos entender hoje. Não podemos consentir com o ladrão em tempo algum. Ele diz aqui, ó: quando vês o ladrão, consentes com ele? Não, pessoal, não, ninguém pode consentir com o ladrão. Ninguém pode aprovar o que ele pratica, como se fosse algo comum e normal, como se fosse algo certo. Quem consente com o ladrão está com a mente pervertida, deturpada, está com a consciência cauterizada. Isso é um perigo espiritual gravíssimo que não pode acontecer nem com você nem comigo em tempo algum. Então devemos entender isso hoje. Ele diz aqui, ó: quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros? Quando consentimos com os adúlteros, temos a nossa parte com ele. Ou seja, participamos dos que os adúlteros praticam também. Isso é bom para você? Não. E nem para mim também. Não é algo saudável. Não é algo que Deus e nem o Senhor Jesus aprovam. Então, é dessas coisas que nós devemos se purificar, desse erro, que infelizmente hoje está acontecendo com muita frequência. Essa é a verdade. Dá para perceber isso claramente. Dá para notar, dá para perceber, dá para ver. Essa é a verdade, pessoal. Nós não podemos cometer esse erro, não. Consentir com coisas erradas é algo totalmente errado mesmo. Agora eu vou ler aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler aqui. Provérbios de Salomão, deixa aqui, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler aqui, nas Escrituras. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 10. Está escrito aqui, ó: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, hoje existem pecadores também. Eles não podem seduzir a você e nem a mim em tempo algum.
Não podemos consentir com essa tentativa dos pecadores quererem nos seduzir. Por quê? Eles vão tentar nos seduzir para que tanto você como eu possamos praticar os mesmos erros, os mesmos pecados que eles praticam. Então, nós não podemos cometer esse erro. Não podemos nos deixar seduzir pelos pecadores de hoje. Ele diz aqui claramente, ó. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, você e eu não devemos consentir também. Não devemos consentir mesmo. Por quê? Para você e para mim, não podemos ter práticas pecaminosas. Pelo contrário, as nossas práticas têm que ser práticas santificadoras, aperfeiçoadoras. Práticas que deixem a nossa consciência limpa, tanto diante de Deus como diante dos homens. Práticas que sejam irrepreensíveis. Práticas que sejam sem mácula, sem dolo algum. Práticas que não nos levem a ter defeitos e falhas. Isso é errado. E é com essas coisas que não podemos consentir. Não podemos dizer amém para isso. Aceitarmos numa boa essa sedução como se fosse algo bom. Como se fosse algo que fosse produzir algo bom na sua e na minha vida. Se aceitarmos a sedução dos pecadores, vamos estar praticando muitas coisas erradas. Vamos encher o nosso coração e a nossa consciência de coisas erradas. E é isso que vai nos afastar tanto de Deus como do Senhor Jesus, como da verdade, do Evangelho, da graça, enfim, de muitas coisas boas que nós devemos conservar em nossas vidas. Nós devemos conservar as coisas boas. O que o Senhor Jesus ensinou para você e para mim é o que devemos conservar e praticar para que os resultados disso possam produzir na sua e na minha vida algo saudável. E na vida daqueles que nos ouvem possa ser transmitido pelas nossas palavras graça para aqueles que ouvem. Então, isso é o que deve ser feito, pessoal. Não consentimos com os pecadores, em tempo algum. Não podemos consentir com pastores, bispos e apóstolos que estão ensinando coisas erradas, deturpadas e pervertidas. Não podemos consentir com teologia de prosperidade, com essas pregações voltadas para o dinheiro, para coisas terrenas, para negócios desta vida. Não podemos fazer isso, não podemos consentir com isso. Isso é tudo errado. Infelizmente, muitos pastores hoje se enveredaram para esse lado e estão seduzindo muitas pessoas a esse erro. Estão induzindo muitas pessoas a esse erro. E as pessoas aceitam numa boa. Toleram de boa mente. Quem faz isso e não estão enxergando o perigo gravíssimo no qual elas caíram. Perigos espirituais são graves. Trazem graves consequências para quem se deixa seduzir por ter consentido com quem pratica essas coisas, ou quem ensina essas práticas. Então isso é algo totalmente errado. Você e eu devemos entender isso, nós temos que ter discernimento para entender isso. Entendimento espiritual para entender isso. Para que quando entendemos isso, possamos fugir desses pecadores. E não estarmos consentindo com eles em tempo algum. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim, ó. É uma frase bem simples. E Saulo consentia na sua morte. Então, pessoal, Saulo consentia na morte de Estevão. Mesmo que ele não estivesse lá jogando pedras em Estevão, como algumas pessoas fizeram, ou apedrejaram, mesmo que ele não estivesse lá jogando pedras, mas ele consentia. E esse ato de consentir o fez tão culpado quanto aqueles que jogaram pedras. Então, quem consente com um erro, mesmo que não o pratique, ele está tão errado quanto aqueles que praticaram. Estão todos no mesmo nível, digamos assim. Todos são culpados. Ou seja, Saulo era tão culpado quanto aqueles que jogaram pedras. E isso não pode acontecer nem com você nem comigo em tempo algum. Por isso, não podemos consentir com coisas erradas. Mesmo que não estejamos participando. Assim, efetivamente. Às vezes, quando alguém consente com alguma coisa, às vezes ela não participa, mas o fato de ela não ter participado em si não a torna inocente. Porque o ato dela consentir a tornou culpada, tanto quanto aqueles que jogaram pedras. Então, dá para entender essa questão agora? O quão errado isso é? O quão perverso isso é? Você tem que ter essa noção. Isso tem que ser entendido por você. E por mim também. Então, para você e para mim, fica bem claro que não podemos consentir em tempo algum. Não podemos cometer esse erro. Então agora, pessoal, é hora de entendermos isso, para podermos acertar. Acertar tem que ser o nosso objetivo. E não continuar no erro de estar consentindo com coisas erradas. Aí você estraga a sua vida. E eu posso estragar a minha vida também com esse consentimento. Então, é hora de se purificar dos erros, ou melhor, é hora de se purificar desse erro, especificamente falando. Porque isso tem que acontecer mesmo. Quando alguém cai em si, cai na real, ele entende na hora que não deve mais participar dessas coisas, não deve mais consentir com nada que é errado. Então, isso é algo que tem que acontecer com você e comigo. Porque a nossa vida em Cristo, Ele não nos chamou para consentirmos com essas coisas. Pelo contrário, Ele nos chamou para combatermos esses erros, se afastarmos deles, se purificarmos dele. Porque o nosso objetivo em Cristo é nos santificar, é nos separar desses erros, dos quais não podemos estar mais consentindo. Então, essa é uma mensagem para a edificação do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ter um procedimento sério em relação a essa questão. E o procedimento sério é esse: não consentir mais. Esse tem que ser o seu lema, o seu objetivo. Não consentir com coisas erradas, em tempo algum. Então, eu espero que essa mensagem possa trazer um bom resultado na sua vida, produzir algo bom, para que assim você que está em Cristo possa ser alguém
que esteja sempre vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus.